Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, eu venho aqui para trazer ao teu coração mais uma reflexão. Amém? E meus queridos, neste momento eu já venho pedir a todos vocês que ainda não é inscrito nesse canal, para que vocês se inscrevam. E se inscrevendo, compartilhe também os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão. Fazendo assim, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus, o Evangelho, a mais longe possível e a alcançar mais vidas pelo poder da palavra de Deus. Meus amados, nós temos uma reflexão que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 5 e o verso de número 1 ao 3. Amém, queridos? Está escrito assim, reflita comigo nesse momento, amém? E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele quem? Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês aqui acerca de uma palavra que está escrito no verso 2 e o início do verso 3. O início do verso 3, meus amados, é a explicação de tudo. Nós vemos aqui no verso de número 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles, ou seja, os discípulos desceram do barco. Os discípulos desceram do barco. Verso 3, a parte A. Está escrito assim: entrando num dos barcos, glória a Deus. Meus amados, os discípulos desceram do barco e Jesus entrou no barco. Perceba, meus amados irmãos, que depois que os discípulos haviam pescado a noite toda, agora exausto, cansado, afadigado, já quase sem força, eles vêm para a margem do rio, vêm para a praia. E quando chegam ali, eles vão lavar as redes. Lavando as redes era sinal de que não vamos pescar mais hoje. Nós não vamos mais lançar a rede. Quando lavava-se a rede, era final de mais uma pescaria. E essa pescaria foi uma pescaria frustrante. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os próprios discípulos abrem a boca para dizer que pescaram a noite toda e não apanharam exatamente nada. Foi uma pescaria ruim, uma pescaria que frustrou os discípulos. Mas eles vêm para a margem do rio e a Bíblia diz que eles descem do barco. E ao descer do barco, eles estavam dizendo: pronto, a embarcação está livre. Pronto, a embarcação agora não está mais no meu comando, não está mais no meu controle, não está mais na minha direção. E você percebe que a parte A do verso de número 3 está escrito assim: e entrando num dos barcos, ou seja, os discípulos descem do barco e Jesus entra no barco. Os discípulos desocupando a sua posição, o seu barco, deixando a posição de comando e Jesus assumindo. Perceba que no comando do homem a pescaria foi fraca. No comando do homem não conseguiram apanhar nada. No comando do homem pode dar ou não certo. Mas no comando de Jesus é diferente. Quando os discípulos descem do barco, que Jesus sobe, entra no barco, ele começa ali a ensinar a multidão de cima do barco. Depois que ele havia ensinado, meus amados irmãos, perceba como as coisas mudam. Porque quando está no controle de Deus, as coisas andam diferente. As coisas dão certo. Quando está no controle de Deus, não tem como dar errado. Eu quero abrir um parêntese para dizer, querido, as coisas na tua vida talvez não está dando certo porque você está tentando resolver do seu jeito.
Você está tentando fazer do jeito que você conhece. Você está tentando resolver do jeito que você sabe. E que tal você deixar na mão de Deus? Na mão de quem de fato sabe resolver. Os discípulos, enquanto estavam no controle do barco, enquanto estavam indo por suas próprias experiências, não conseguiram fazer uma pescaria boa. Voltaram frustrados, voltaram sem pegar nada, voltaram sem ter apanhado nenhum peixe. Porém, a Bíblia vai dizer que eles desocupam o barco. Ele desce do barco e Jesus entra nesse barco e começa a pregar a palavra. Começa a ensinar a palavra. As coisas no controle de Deus caminham. As coisas no controle de Deus se desenrolam. As coisas no controle de Deus se resolvem. As coisas no comando de Deus agem. Por quê? Porque Deus sabe e pode fazer todas as coisas. Está escrito, Lucas, capítulo 1 e o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Por isso, meus amados, é que a sua vida deve estar na mão de Deus, porque Ele mesmo sabe como conduzi-la, Ele sabe o que fazer. Depois de Jesus ter utilizado o barco de Pedro, depois de ter ensinado a palavra de Deus, aí Ele olhou para os discípulos e disse assim: ô Pedro, volta para o mar, coloca um pouco mais à frente o teu barco e lança a rede. Joga mais uma vez, vai pescar de novo. Era como que Jesus estivesse dizendo assim: o teu controle, Pedro, é falho, o meu nunca falha. Pedro, vai lá. E eles vão pescar, eles voltam. Eles dizem: Senhor, eles vão não, mas entenda mesmo, eles só vão voltar ao mar para lançar a rede novamente por conta da palavra de Jesus. Pedro é enfático quando diz: mestre, nós pescamos a noite inteira e nós não apanhamos nada, nem um peixe sequer. Era a mesma coisa que dizer: e nós vamos de novo fazer mais essa pescaria? Se hoje estava ruim, eu tenho certeza que agora é a mesma coisa. E Jesus disse: vai lançar a rede de novo. Aí eu imagino Pedro olhando, não querendo ir, mas Pedro volta atrás e diz assim: Senhor, eu não queria talvez pescar, eu não queria voltar lá mais, mas como tu mandas, ou seja, como estás ordenando, segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Assim eles fizeram. Eles tiraram o barco da margem do rio e entraram para o lugar mais profundo e lançaram a rede. A Bíblia vai dizer que quando puxaram a rede, eles não conseguiram. Eles não conseguiram colocar em cima do barco. Por quê? Era muito peixe. Estava tão pesado que a Bíblia vai dizer que os discípulos se juntaram e começaram a chamar os outros barcos que estavam também pescando e que talvez não haviam pego nada. E eles chamam. E aí é o que a Bíblia vai dizer, que todos os barcos ficaram cheios de peixe. Ao ponto de o barco, meus amados, quase ir a pique. Que pescaria é essa? Meus amados, entenda, o homem com seus próprios pensamentos, com suas próprias experiências, com a forma que sabe de resolver, não conseguiu apanhar nada. Debaixo da palavra, da ordem, do mandato de Jesus, a pescaria foi maravilhosa. Oh, meus amados, meus queridos irmãos, quero dizer para você neste momento que não vale a pena agir apenas pelas suas experiências. Tem coisa que foge do teu controle. E quando foge do teu controle, não tente dar um jeitinho. Não tente resolver do seu jeito. Não tente fazer como você acha que deve fazer. Faça na direção de Deus. Faça debaixo da palavra de Deus. Faça debaixo da ordem de Deus. Porque quando os discípulos desceram do barco, era a mesma coisa que dizer: eu deixo o barco no teu controle. Entra, Jesus. Entra no meu barco. Entra na minha casa. Entra na minha vida. E domina, comanda, leva para onde o Senhor quer levar. E os discípulos foram e fizeram uma boa pescaria. Não vale a pena agir do jeito nosso.
Não vale a pena agir do jeito que eu acho que deve ser feito. Não deve de maneira alguma fazer porque você acha que deve ser feito assim. Faça na direção de Deus. Talvez ainda não foi resolvida essa sua causa. Talvez esse problema ainda não foi resolvido porque você está agindo. É você que está tentando fazer do seu jeito. Você porque acha que tem pessoas influentes, porque tem amigos que você conhece, pessoas que talvez podem te ajudar, mas desta causa aí, só Deus pode resolver. Esta causa aí, só Deus pode agir. Você precisa desocupar o barco. Você precisa deixar Jesus ocupar o teu barco. Você precisa deixar Jesus ocupar a tua vida. Você precisa deixar Jesus guiar os teus pensamentos, guiar os teus propósitos. Meus amados, a Bíblia nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 55, você vai encontrar Deus dizendo assim, no verso 8 e o verso 9, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 29, e o verso de número 11, ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oh, meu amado, os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Então deixa Deus resolver. Então deixa Deus agir. Então deixa Deus ocupar o teu lugar, o lugar do controle. Deixa o lugar do controle na mão de Deus. Diga para ele, Deus, assume o controle. Deus, resolve para mim esta causa. Deus, eu não posso, a minha força não dá, eu não tenho condição, eu não tenho como, o dinheiro não dá, não tem como agir, não tem como resolver. Já tentei de todo jeito, de todas as maneiras, já recorri a todo mundo, já bati em todas as portas e nada foi resolvido. Jesus, entra na minha causa, age por mim, age na minha causa, porque esta causa eu ponho agora nas tuas mãos. Você acha que Deus não quer resolver? Você acha que Deus não quer fazer? Às vezes você tem tentado fazer do seu jeito e por conta disso você tem se frustrado. Você tem se ferido e ferido outras pessoas, porque estás tentando resolver do teu jeito. Perceba, quando os discípulos desceram do barco, Jesus sobe, entra no barco. É você saindo de cena e Jesus entrando. Quando Jesus aparece, as coisas resolvem. Quando Jesus aparece, as coisas melhoram. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus aparece, o negócio é resolvido. Então acredita que isso aí não é você, não é tua força, não é você que resolve. Quem resolve é Deus. Quem resolve é Deus. Desça do barco, desocupe o lugar do controle e deixe o controle na mão dele. Se é nos teus pensamentos, no teu controle, é barco vazio. Se é no controle, no pensamento de Deus, é barco cheio. É rede cheia, é coisas grandiosas que Deus tem para você, mas você precisa desocupar o lugar do controle. Não é você que pode resolver tudo. Você até já tentou e por uma boa causa, mas Deus sabe como vai fazer, Deus sabe como vai agir. Ele vai agir sem haver malquerência, ele vai agir sem haver divisão, ele vai agir do jeito maravilhoso, porque só ele sabe resolver esta causa. Ele vai resolver e vai haver paz. Ele vai resolver e vai haver maravilha no meio do seu povo. Desocupe o lugar do barco. Desocupe o lugar do controle. Desocupa para ele entrar. Deixa ele entrar na frente.
Deixa ele entrar na causa. Ele disse: tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Eu creio que se deixares ele entrar no controle, ele vai agir por você, irmão. E como é que eu entrego no controle do meu barco na mão dele? Como é que eu faço para deixar o controle na mão dele? Começa agora a orar. Está escrito no livro de Efésios, carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3 e o verso de número 14, ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa entregar na mão de Deus, na mão de quem resolve, na mão de quem age, na mão de quem tem o controle. Por esta causa, qual é a causa que você precisa colocar na mão de Deus? Fica de joelhos, se ponha de joelhos perante Deus e diga: Deus, eu não sei fazer isso aqui, fugiu do meu controle, fugiu do meu saber, fugiu da minha condição. Então toma a frente agora, resolve por mim, age por mim. Aí você vai ver como vai se desenrolar tudo, como as coisas vão melhorar. Você vai ver como Deus vai agir por você, pela tua causa. Ah, meu querido, você só precisa desocupar o lugar do controle. Você comandando o barco é um barco em rede vazia. Enquanto você deixa o barco no controle de Deus, é barco cheio, rede cheia. Escreva agora neste momento que dia é hoje. Se você entregar na mão de Deus, você não vai ficar frustrado, você não vai ficar frustrada, porque Deus não te frustra, Deus não te deixa envergonhado. Se você deixar na mão de Deus, Deus não permitirá que você passe vergonha, que você seja envergonhado, que você seja humilhado, porque Deus vai resolver por você. Mas enquanto você quiser resolver, Deus não vai fazer nada. Deus não move uma palha naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que eu não posso, Deus fará tudo e muito mais para me dar livramento, para me dar vitória, para te dar vitória. Creia nisso. Entrega o lugar do controle do teu barco na mão de Deus, na mão de quem resolve, na mão de quem tem condição para fazer, na mão de quem tem o controle de tudo nas mãos. Aí você vai ver como as coisas vão acontecer e como o teu ministério terá vida e como a tua vida será outra qualidade na mão de Deus. Você crê? Então neste momento, coloca na mão de Deus. Diga: Deus, fugiu do meu controle, fugiu do meu saber, agora eu coloco na tua mão. Diga para ele: eu coloco na tua mão, resolve para mim e espera nele. Espera no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você no comando, você na direção, é rede vazia, é barco vazio, pesca ruim. Jesus no controle da embarcação, Jesus dominando, controlando a embarcação, é rede cheia e barco cheio. Aleluia! A abundância até para aqueles que estão do teu lado, ao teu redor, a tua família, aqueles que são teus vizinhos serão abençoados pelo que Deus vai fazer na tua vida. Você crê? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém e receba esta palavra, porque esta palavra vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua estrutura e vai mudar o teu pensamento acerca das coisas de Deus. Quer ter sucesso naquilo que você faz? Deixa Deus no controle. Sai de cena, sai do lugar do controle, sai do alvo e deixa Jesus aparecer. Deixa Deus aparecer e tudo será resolvido do jeito dele. E será da melhor forma
possível. Compartilhe com alguém, meu querido, e deixa Deus abençoar você. Deixa Deus usar você. E lembre-se, desocupe o barco e deixe Jesus ocupar o teu barco. Glória ao nome de Jesus. E descendo os discípulos do barco. Aí vem o verso 3. Jesus entrando no barco. Glória a Deus. Os discípulos descem frustrados porque a pesca não foi boa. Mas quando Jesus entra, aí Jesus diz assim: vão pescar de novo. E aí eles não voltam mais frustrados. É tão grande a pescaria que Pedro diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus sempre fará mais, muito mais, abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos. Se você espera em Deus, espere sabendo que você receberá de Deus surpresas maiores do que você já recebeu. Deus é controle na tua vida. Sendo Ele controle na tua vida, aguarda o maior de Deus na tua vida e o melhor que está por vir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sempre, para a glória do nome de Jesus. Reflita nisso. Pense e tenha sua vida transformada. Amém, meu querido? Deus te abençoe ricamente, grandemente.